Olá, quarto ano da quarentena, como vocês estão? Estudando geografia. Olha que maravilha. Bom, essa aula de geografia, ela resgata um assunto que a gente já trabalhou na aula de história, aula 12 de história, ó, faz um tempo, né? Porque lá na aula 12 de história a gente falou sobre agricultura, sobre a modernização da agricultura, sobre os avanços tecnológicos na área rural. E agora, nessa aula de geografia, a gente vai falar sobre a modernização do meio rural. São assuntos bem entrelaçados. Porque, não é verdade? Na sala de aula, a gente também trabalha de forma entrelaçada com história e geografia, né? E aqui também os assuntos se cruzaram nos nossos caminhos. Então, a gente vai falar agora especificamente da modernização do meio rural. Por que ela aconteceu? Bom, essa modernização atingiu gradativamente o espaço rural. E ela é um resultado de intensificações de investimento na área rural. Sobre a forma de maquinário, defensivos agrícolas, engenharia genética, serviços meteorológicos, além de avançadas técnicas de irrigação, manejo dos animais, preparação do solo e assessoria técnica e financeira. Então, a, a modernização não é só o maquinário, envolve toda a estrutura para o funcionamento dos setores que fornecem alimento para as grandes cidades e que acabam exportando também seus produtos, tá bom? Eles têm que pensar em serviço meteorológico, então tem que ter alguém que estude meteorologia para falar como é que vai ser o clima, como é que época que é melhor plantar, colher, se vai ter alguma mudança de tempo que vai causar algum prejuízo na plantação. Eles precisam pensar muito bem na irrigação. Então, você tem alguém que vai estudar técnicas de irrigação para descobrir novas maneiras de cuidar da irrigação de grandes espaços, né? Preparar o solo para receber o novo plantio. Então, tem que ter assim um grande investimento em vários tipos de profissões, né? E várias ideias de tecnologia para suprir as necessidades do meio rural, que hoje são crescentes. E agora, na aula 12 de História, quando a gente terminar esse vídeo, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para a aula 12. Por quê? Lá na aula 12 eu falei das profissões que estão presentes no meio rural. Eu trouxe fotos sobre investimentos tecnológicos na área rural. Então é importante você voltar para ampliar um pouquinho os conhecimentos, tá bom? A utilização de tecnologias como, por exemplo, a engenharia genética tem contribuído para a configuração de um novo espaço rural. Gente, engenharia genética. Engenheiro não é só aquele construir prédio, né? Ele é um tipo de engenheiro, mas existe outro tipo de engenharia, engenharia genética. Ela vai estudar a formação da bio, a formação de cada ser vivo, pensando nas plantas, pensando nas plantações. Como eles podem melhorar a genética de cada sementinha, por exemplo, para plantar, para melhorar a plantação, melhorar a produção agrícola. Olha que legal! Essa é uma profissão do futuro, né? Bom, as modificações ocorridas no meio rural não trazem apenas benefícios, porque até agora a gente só falou de coisas boas, né? Mas é crescente a preocupação sobre os impactos dessas atividades na saúde e bem-estar das pessoas, bem como os danos causados ao meio ambiente. Isso é muito importante. As transformações ocorridas no espaço rural trouxeram consequências como, então aí ele vai falar de coisas negativas. Elevação dos níveis de endividamento dos agricultores, diminuição da biodiversidade, êxodo rural provocado pela redução da mão de obra do campo, poluição do solo causada pelo uso de fertilizantes. Então são os pontos negativos, né? Esse texto, a nossa apostila trouxe deste site, ó, mundoeducação.ol.com.br Geografia. Vale a pena pesquisar um pouco mais, tá? E como sempre, a nossa apostila traz um vocabulário, né? Para a gente compreender melhor o texto, para a gente entender melhor as palavrinhas que apareceram. E eu não costumo ler com vocês o vocabulário, mas eu queria ler essa aqui, ó, engenharia genética, que a gente falou bastante. Então, o processo de manipulação dos genes num organismo, geralmente fora do processo normal reprodutivo deste. Então, o engenheiro genético, ele vai
entender a formação daquele ser vivo, né? Porque aí, nesse caso a gente está falando de agricultura, né? Então ele vai estar falando de a produção de alimentos. Então eles pensam como modificar geneticamente algum alimento para ele ser melhor, para a produção dele ser melhor e também para que ele não prejudique a nossa saúde, né? Porque tem que tomar cuidado, e isso é um ponto negativo da engenharia genética, se ele modifica um alimento de uma determinada forma, de uma forma errada, vamos dizer, se ele exagerar na dose, a gente vai comer o alimento, né? Então pode prejudicar a nossa saúde. Então o engenheiro genético, ele é muito importante, tem que estudar muito para conhecer a fundo a genética de cada ser vivo com que ele vai trabalhar, tá bom? Então vale a pena ler um pouquinho dos vocabulários para prosseguir. E ele traz 3 exercícios só, muito fácil essa atividade hoje, né? Cite 2 exemplos de modernização do espaço rural. Bom, a modernização do espaço rural pode ser observada nas máquinas, defensivos químicos, engenharia genética, serviços meteorológicos, técnicas de irrigação, manejo de animais, preparo do solo e assessoria tecnológica e financeira. Eu coloquei todos, né? Mas você pode colocar só 2. Eu coloquei todos aí para ampliar os nossos conhecimentos, tá bom? Assinale com um X as consequências causadas pela modernização. Não coloquei X, coloquei estrelinha. Bom, como consequência, nós temos a elevação dos níveis de endividamento dos agricultores, porque eles querem modernizar, né, o seu trabalho. Então, eles acabam comprando maquinário e acabam ficando sempre em dívida para poder pagar o que eles compraram, né? A diminuição da biodiversidade, que é a natureza de verdade, né? Êxodo rural, que é a saída das pessoas, provocado pela redução de mão de obra no campo. Então, as pessoas vão embora porque não tem mais onde trabalhar. Poluição do solo causada pelo uso de fertilizantes, e só. Benefícios ao meio ambiente não entra nessa consequência causada pela modernização, tá bom? Foram mencionadas no texto algumas consequências a partir da modernização do espaço rural, mas também há pontos positivos. Claro, né? Tem que ter. Pesquise sobre os pontos positivos da modernização do meio rural e registre. A sua apostila deixou só algumas linhas para responder, né? Eu coloquei aqui do lado, ó. Uma das principais vantagens do processo de modernização do campo foi o aumento significativo da produtividade, incluindo a geração e distribuição de alimentos pelo mundo, o que contrariou perspectivas pessimistas que acreditavam que o crescimento populacional superaria a disponibilidade de recursos. Então, a primeira vantagem foi o aumento da produção. Então, com os recursos tecnológicos, com o investimento em tecnologia no espaço rural, a gente conseguiu aumentar grandemente a produção do meio rural, tá bom? E isso foi bom para próprio sustento do país como exportação, tá bom? E outro ponto positivo foi a menor necessidade de utilização de agrotóxicos nas lavouras em razão da melhoria genética das plantas, embora eles ainda sejam utilizados em larga escala. Então a gente ainda usa agrotóxico, que ó, não é legal. Mas a gente já começou a diminuir o uso do agrotóxico graças à melhoria da atividade genética. Então eu coloquei 2 pontos positivos para você. Podem não estar iguais, né? Você pode fazer sua pesquisa também. Eu trouxe para contribuir. Viu só? A aula de geografia era só isso. Rapidinho, né? Vale a pena, então, investir um pouco mais na sua pesquisa e assistir o vídeo que eu falei, né? A aula 12 de História, ok? E a gente se vê no próximo.